Tá na hora de Roberto Cabrini, de um jeito que você nunca viu. Um dos maiores jornalistas do país fala sobre a longa carreira, cheia de investigações e de perigos. Cabrini mostra a foto que salvou a vida dele no Afeganistão, arrasado pela guerra. E revela a entrevista que sonha em fazer, mas ainda não conseguiu. Nas guerras, ele estava lá. Estamos no distrito de Saloma, uma das áreas mais atingidas de Kiev. Nas catástrofes pelo mundo, também. E eles ainda têm esperança de que haja sobreviventes. Agora, ele é a notícia. Um Roberto Cabrini bem diferente do que a gente costuma ver na TV. E por que você se emociona? O pai. Quando o seu pai vai pra guerra, você tá entregando o que tem de mais precioso, né? O marido. É um marido carinhoso, Cabrini é carinhoso. Quem é o homem por trás das câmeras? Um Cabrini bem diferente, né? O refúgio de quem passa dias, semanas, meses longe de casa. Para mim, estar com a minha família compensa tudo aquilo que traz de dificuldade à profissão. O presente que salvou a vida do jornalista. Estamos chegando na casa de um dos maiores jornalistas da televisão brasileira. Um homem que enfrentou 6 guerras, que já entrevistou as pessoas mais importantes do planeta. Roberto Cabrini. Tudo bem, Cabrini? Olá, Michael, como vai? Bem-vindo. Muito obrigado por nos receber na sua casa. É um prazer muito grande. Sabe que eu estou abrindo uma exceção, não costumo mostrar minha casa, coisas de jornalista investigativo. E hoje eu estou dando uma de Cabrini aqui, porque a gente fala assim... Posso perguntar tudo que eu quiser? Tudo, sem nenhum tipo de restrição? Seria terrível falar que quando você vai me entrevistar tem restrição, sendo que eu quero sempre que as pessoas digam que não tem restrição, né? Eu tô brincando, porque hoje é uma coisa mais leve. É isso, Claro, que é um claro. Cabrini sorridente. O menino Francisco Roberto Cabrini nasceu em Piracicaba, interior de São Paulo, em 3 de outubro de 1960. Aos 16 anos, se tornou repórter de rádio de Piracicaba. Eu cresci ouvindo rádio. O meu pai, ele sempre almoçava com um radinho de pilha do lado. Então o rádio sempre pertenceu à minha cultura e ao meu imaginário. Época em que Cabrini aprendia, mas também se divertia. Plantão de rádio esportivo no interior é sempre o melhor do mundo, né? Plantão mais bem informado de todo o Brasil. Você não mede palavras. E aí a gente chamou o plantão e nada do plantão entrar. Aí entra uma voz, o Cabrini, é o seguinte, o Tarcísio, ele foi para a padaria e ele levou a Gazeta Esportiva, não tem plantão. Recordações que passam pelo paladar do homem que relembra sua infância. Isso aqui tem gosto da minha infância. Eu consigo enxergar um menino e consigo enxergar minha mãe. Olhos marejados pela saudade de tempos que não voltam mais. E Doce Abóbora era a obra-prima da minha mãe. A professora Maria Dirces Bravatti Cabrini, que tanto incentivou a minha carreira, que tanto se esmerou para que eu tivesse um português impecável, para que eu não cometesse erros. Eu tenho muita saudade da minha mãe. À medida que você colocou essa colher na boca, eu me emocionei aqui porque eu já senti a sua emoção aí. Porque eu consigo enxergar minha mãe aglutinando e unindo toda a família. Minha mãe era uma grande aglutinadora de todo mundo. Ela conseguia trazer todo mundo junto na família. Aos 17 anos, Cabrini entrava para o mundo do jornalismo televisivo. Aos 22, se tornou o mais jovem correspondente internacional da televisão brasileira. Cobriu 5 Copas do Mundo e 5 Olimpíadas. E foi no mundo do esporte que ele conheceu Ayrton Senna da Silva. Essa foto aqui foi tirada em Portugal, em Sintra, e eu me considero um felizardo de ter tido tanto acesso e ter tido o Ayrton como um amigo, né? Como profissional, claro, eu não deixava de fazer as perguntas que eu tinha que fazer, e ele sabia disso, mas o Ayrton me ensinou muita coisa e me abriu muitas portas. Ayrton Senna é um símbolo, é uma inspiração para todos nós brasileiros. Cabrini foi o primeiro jornalista do mundo a dar a notícia que nunca gostaria de ter dado.
morreu Ayrton Senna da Silva, que é uma frase simples, mas foi na simplicidade que se deu a dimensão do que estava acontecendo naquele instante, né? Logo depois desse anúncio, eu tive que continuar a cobertura. No dia seguinte, e nas horas que se sucederam a morte dele, eu não pude parar de trabalhar porque havia uma demanda muito grande. Então, eu fui o primeiro jornalista a exibir a imagem do on-board camera, das imagens feitas de dentro do carro, que a FOCA e a FIA diziam que não existiam essas imagens, e eu consegui demonstrar que elas existiam. Eles foram obrigados a dar essas imagens. A primeira imagem do capacete do Ayrton Senna, a questão da barra de direção que se rompeu, enfim, todas as informações. E isso fazia com que eu direcionasse a minha mente para isso e me impedia, de certa forma, de viver tão intensamente o que tinha acontecido. Mas esse momento chegou. E qual foi a minha decisão? A de não cobrir mais Fórmula 1. Eu achei que não havia mais sentido. Cabrini deixava a cobertura do jornalismo esportivo, mas a paixão pelo esporte continuou pelas quadras de tênis. O que seu marido mais gosta de fazer como hobby, para se divertir? Jogar tênis, assistir tênis. Ele é um grande apaixonado. Por tênis. E que passou de pai para filho. Além do tênis, Cabrini faz academia e caminhadas diariamente. Quanto você anda assim? Geralmente 8 até 10 quilômetros. Rapaz, é bastante. É bastante. E você vai pensando o quê? Eu vou pensando em jornalismo, eu vou pensando em valores da vida, eu vou pensando em tudo. Roberto Cabrini cobriu 6 guerras. Quase foi executado em uma delas. Eu já estive perto da morte várias vezes e vejo isso como normal, inerente à minha profissão. Eu tenho medo, com toda certeza, mas o meu medo é controlado. Ficou em meio aos mísseis disparados pelo exército russo contra os ucranianos. A parte inferior acabou sendo a mais afetada. Os bombardeios aconteciam sempre à noite e algumas das explosões, alguns dos alvos de destruição foram muito próximos de onde a gente estava e você esperava as primeiras luzes do dia para sair à rua para ver e ter a dimensão do que tinha sido destruído. Até uma reunião de família foi realizada para que Cabrini não fosse para a guerra da Ucrânia. A gente criou um grupo, Volta Pai. Você não sabe a pressão que eles fizeram. Né? Não, foi chega, deu. E lá na Ucrânia, todos os dias mandavam mensagem dizendo, volta, pai. Para as pessoas é o Roberto Cabrini. Para nós é o meu pai que está lá e é meu pai que talvez não volte. Quando é menor, né, a gente não tem a percepção de tudo isso, né? Quem acalmou muita gente é a minha mãe. Hoje em dia a gente pede para não ir, mas... Cabrini conquistou os prêmios mais importantes do jornalismo brasileiro. E recentemente, por exemplo, nós ganhamos esse daqui, ó, pela cobertura no Afeganistão, pela Rede Record. Esse é um prêmio muito importante, que é a Associação Paulista dos Críticos de Arte, numa cobertura do Afeganistão. Afeganistão, aqui vamos nós. Se você for analisar, no final do dia eles são pedaços de metal ou de plástico, mas o que é mais importante é a história que está por trás de cada um deles. Eu faço as perguntas devidas, de maneira muitas vezes contundente, é o meu estilo, mas eu jamais julgo. E as pessoas, quando vão me dar entrevista, sabem que eu jamais vou julgá-las, inclusive depois das entrevistas. Falta alguém que Roberto Cabrini sonha em entrevistar? A resposta é sim. Falta no Brasil entrevistar Silvio Santos. Internacionalmente, gostaria de entrevistar Barack Obama, Paul McCartney e por aí afora. Cabrini fez a cobertura jornalística da morte do astro Michael Jackson e fez uma entrevista exclusiva com o pai do rei do pop. O Michael Jackson morreu, a gente foi para os Estados Unidos, a gente tentou reconstituir a vida deles, então a gente foi para a casa onde ele viveu. Logo na entrada, uma sala, a parte de cima, os quartos. Na Record TV, Roberto Cabrini apresentou vários programas jornalísticos, como Repórter Record, Retrospectiva 2022, Repórter Record Investigação e atualmente é responsável pela nossa grande reportagem e comanda o Câmera Record, exibido logo após o Domingo Espetacular. A nossa missão não é fazer com que as pessoas pensem como nós pensamos. A nossa função
é provocar reflexão. É assim que eu vejo a profissão. A nossa missão é fazer as pessoas discutirem o país, discutirem a vida, discutirem o constante processo de transformação do mundo e da sociedade. Tantas histórias que viraram um livro. Roberto Cabrini, No Rastro da Notícia. Eu procurei retratar tudo isso como se a pessoa estivesse no meu lugar. Por isso que eu fico tão orgulhoso de saber que esse livro, né, ele já foi lançado aí há quase 4 anos e ele é um dos mais bem vendidos da categoria dele. Livro, família, os cachorros. Quantos cachorros vocês têm? A gente atualmente está com 2, né? A gente tem a Dolce, que é um miniatura de pastor australiano, e essa aqui é um Lulu da Pomerânia, que é da minha filha. Cabrini também é apaixonado por carros, mas especialmente esse carro. Aqui está ele. O Fusquinha, ano 74, pertencia ao meu sogro, placa Piracicaba, que é a minha terra natal, entendeu? E tá andando até hoje. Olha o rádio original, tudo original. Tudo aqui é original. E a gente conserva isso com muito carinho. Isso aqui remete à minha infância, à minha adolescência, à minha família, ao meu sogro, à minha sogra, aos meus pais. Muitas emoções, né, estão contidas aqui nesse carrinho. Percebemos isso na coleção de miniaturas de Fuscas, é claro. De todas as partes do mundo. É? Todas as partes do mundo. De onde tem aqui? Esse daqui, por exemplo, ó, esse aqui é da Austrália. A minha maior felicidade é quando vem uma criança aqui em casa e eles ficam maravilhados por isso, né? E você brinca com elas? Brinco. Opa, com certeza. A gente põe todos os carrinhos no chão. Muito carinho. Como bom ítalo brasileiro, também tem seus times do coração. É, isso mesmo. São 2, tá? Então, bora dar o primeiro presente? Vocês querem me fazer chorar, né? Não, a gente quer que você curta e goste daquilo que a gente trouxe para você. Uau! Você sabe que eu comecei minha carreira, conforme eu explicava, cobrindo o 15 de novembro, né? E entrava uma vinheta e eu falava, e agora no noticiário do 15 de novembro, o time mais importante do mundo. Que era o interior, tem 2 times, eu tenho uma paixão pelo 15, tenho uma paixão pelo Palmeiras também, mas o 15 é a página da minha carreira. A primeira entrevista que eu fiz foi com o Fernando, zagueiro central do 15 de Piracicaba, e esta camisa, ela me emociona, porque esteja onde eu estiver, eu acompanho os jogos do 15. Hora do presente que salvou a vida de Roberto Cabrini e que contou com a presença, mesmo que em fotografia, do rei do futebol. Isso aqui é um momento de emoção, hein? E diz respeito à minha família, diz respeito à minha profissão, diz respeito a uma guerra. Aqui tem muitas informações aqui, né, contidas aqui, né? Cobrindo a guerra no Afeganistão, a gente foi interceptado pelas forças do Talibã. Eles fizeram toda a menção que iam nos executar. Só não nos executaram porque, num determinado momento, eu lembrei que eu tinha essa foto e eu falei, será que essa foto vai ter algum tipo de efeito? Quando eu mostrei essa foto, eles imediatamente reconheceram Pelé. E viram que eu tinha uma relação com o Pelé, uma relação especial. De sermos executados, recebemos a chave do país para entrar e fomos até protegidos numa determinada extensão do caminho, graças a essa foto, graças ao Pelé. O Pelé salvou minha vida. E essa não foi a única vez. No Iraque eu também mostrei a foto do Pelé com igual efeito, porque o Pelé abria portas, o Pelé parava guerras e o Pelé salvou minha vida. Qual o tamanho do pai Roberto Cabrini para vocês? Do mesmo tamanho do profissional, gigante. A família toda é muito unida, né? A gente tem um orgulho absurdo dele. A gente gosta, né? A gente gosta de estar junto. Eu valorizo as coisas mais simples e consigo extrair felicidade das coisas simples. E para mim, estar com a minha família, estar com eles, viver intensamente, ser uma família, compensa tudo aquilo que traz de dificuldade à profissão. Roberto Cabrini, uma grife do jornalismo brasileiro, deixa sua mensagem pelos 70 anos da Record TV.
Eu me sinto privilegiado de fazer parte dessa história da Record, porque a história da Record é a história do Brasil. Você pode contar uma página importante da história do Brasil pela história da Record, porque ela sempre acompanhou as alterações e os aperfeiçoamentos da nossa sociedade. Obrigado, Record, porque a Record valoriza a televisão genuína, valoriza o telejornalismo e valoriza fundamentalmente o ser humano. Cabrini embarca amanhã para o Haiti, país que vive em constante guerra civil, principalmente após a saída das forças de paz da Organização das Nações Unidas. Então você aí se prepare, porque no próximo Domingo Espetacular, Roberto Cabrini, direto do Haiti. Conto com vocês.